Boa noite, meus amigos. Estamos de volta para mais um Jogo do Poder pela Rede CNT, uma rede da família Martinez. Recebo hoje aqui o Marcelo Marcelino, economista e cientista político. Vamos falar sobre a dívida pública brasileira. Mas antes disso, nós vamos a Brasília com José Marcelo para as notícias da semana. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com o resumo das principais notícias políticas da semana. A Polícia Federal realizou na segunda-feira uma operação em 8 estados e no Distrito Federal para investigar fraudes em fundos de pensão. A Justiça bloqueou 8 bilhões de reais em contas de supostos envolvidos nos desvios. Estão na mira da investigação o FUNCEF dos funcionários da Caixa, Petros da Petrobras, Previ do Banco do Brasil e Postales dos Correios. Os fundos de pensão administram o dinheiro da aposentadoria complementar dos funcionários de uma empresa ou do setor público. O trabalhador contribui todos os meses para ter direito a uma renda extra no futuro. Déficit bilionário nos fundos chamaram a atenção dos investigadores e deram origem à operação. Segundo a Polícia Federal, mais de 70 pessoas e 38 empresas ou entidades são alvo das investigações. A ex-presidente Dilma Rousseff já se mudou de Brasília para Porto Alegre. Na saída do Palácio da Alvorada, ela desceu do carro e cumprimentou os manifestantes que a aguardavam do lado de fora. O advogado da ex-presidente e ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, também acompanhou a saída de Dilma, que retornou a Porto Alegre em um avião da Força Aérea Brasileira. Mesmo após o impeachment, ela ainda terá direito de manter 8 servidores da escolha dela para os serviços de segurança e apoio pessoal, assessoria e motorista, além de 2 carros oficiais. Mesmo com o Congresso esvaziado por causa das eleições, o governo não desiste da ideia e começa a discussão para votar a reforma da Previdência ainda neste ano. A proposta oficial não foi apresentada, mas algumas mudanças em estudo já provocam polêmica. Uma delas é a fixação da idade mínima de 65 anos para a aposentadoria de homens e mulheres. Novas regras devem afetar também os trabalhadores rurais, que pela regra atual podem pedir o benefício com 55 anos, no caso das mulheres, e 60 anos no caso dos homens. Além da polêmica, como se trata de mudança na Constituição, a proposta tem que passar por uma longa tramitação no Congresso, o que diminui a possibilidade de uma aprovação até dezembro. Eu vou ficando por aqui, mas te espero na edição nacional do Jogo do Poder Notícias. É na quinta-feira, às 11 da noite, logo depois do CNT Jornal. Até lá! Voltamos aos estudos da Rede CNT em Curitiba para iniciar o bate-papo com Marcelo Marcelino, economista, cientista político, bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Paraná, licenciado em Matemática e em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Paraná, especialista em Sociologia Política, mestre e doutorando em Sociologia Política pela Universidade Federal do Paraná, professor de Economia, Sociologia e Ciência Política na graduação e na pós-graduação da Universidade Federal do Paraná, e talvez a sua maior virtude, filho do Valmor Marcelino, um grande brasileiro, um grande paranaense, um dos maiores curitibanos que eu conheci. Muito boa noite, tudo bem? Boa Muito noite, obrigado tudo bem? por ter vindo aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Bem, uma perda, né? Em 2009, o Valmor se foi, 25 de setembro de 2009, e nos deixou um legado e que a gente humildemente procura seguir, pelo menos contribuindo um pouquinho, né? Que bom, grande legado. Bom, eu tenho conversado com a produção para colocar na pauta essa questão da dívida pública, que de fato, a meu ver, ela se tornou o principal problema do Brasil, né? Além da desigualdade, né? Aliás, ela é uma das grandes responsáveis pela desigualdade que a gente vai forjando dia a dia no Brasil. As pessoas têm na área de economia trabalham muito com senso comum, sobretudo o pessoal do jornalismo, né? Da televisão, do rádio, do jornal, frases do tipo: a pessoa não pode gastar mais do que recebe. Lógico, a pessoa não deve fazer isso, né? Mas o Estado pode e deve, né? E outra coisa é a ideia de que a dívida que nós temos é porque o Estado gasta muito.
O Estado gasta muito com programas sociais, com saúde, educação, com obras, com o funcionalismo público imenso, Estado gigante, com essa previdência maldita, né? E já se tem uma boa noção de que isso não é verdade, isso é falso, né? A dívida ela é retroalimentada pelo juro. Então eu queria que você desse para a gente assim, uma pincelada de como é que começou essa dívida e por que ela está assim hoje, se nós já pagamos o principal ou não, né? Se isso que nós estamos vendo aí é só fumaça de juro, como é que é isso? Bem, você disse muito bem. A questão de desmistificar essa ideia, esse senso comum de que o gasto público ele leva a economia a uma crise fiscal, é um engano, tremendo engano. O que as pessoas não conhecem é que a maioria dos gastos do governo são para pagamento da rolagem dos títulos da dívida pública brasileira. Essa rolagem dívida ela interna, é incessante. né? Isto. Dívida interna, tá. E nós temos dívida externa também. Sim. Só que a dívida externa tornou-se algo muito menor do que o nosso problema maior, que é a dívida interna brasileira. Perfeito. Que é causada pelo exorbitante pagamento de juros da dívida. Esse é o grande problema do Brasil. E o que leva à crise fiscal, não só no Brasil, é um problema mundial, é um problema que a gente chama de financiarização, que o mercado financeiro tornou-se muito além, muito acima do setor real da economia, da produção de bens e serviços. Só para o telespectador entender, eu vi um dado esses dias que talvez retrate isso. Num documentário que tem na Netflix sobre o Noam Chomsky, ele falando sobre o que aconteceu depois da Segunda Guerra, em matéria de economia, e da participação dele mesmo nos Estados Unidos, que é uma das maiores autoridades no mundo em economia. Ele dizendo que, naquele período, ou um pouco antes, a participação do mercado financeiro na economia era algo em torno de 12%. E a indústria era cerca de 28%, 30%. Hoje, a participação da indústria na economia é 12%, 11%, e o sistema financeiro passa de 30%. Então, essa é a financiarização a que você se refere. Na verdade, assim, o mercado financeiro se colocou tão acima, os interesses do mercado financeiro se colocaram tão acima do interesse da geração de emprego e renda no mundo. O capitalismo, ele ultrapassou as fronteiras do setor real, porque o setor financeiro, ele rende muito mais para o capitalismo. Mas essa não é uma versão única do capitalismo, né? Antes nós tivemos um capitalismo que construiu o Estado do bem-estar social na Europa. O keynesianismo, né? Isso. A partir das ideias de Keynes, né, nos anos 30, né, do gasto público necessário para movimentar uma economia em recessão nos anos 30, devido à quebra da Bolsa de Nova York e de Londres. Mas era um gasto público para construir obra, gerar emprego. Né? Evidente. Era um gasto público que impulsionava a demanda, impulsionava o consumo a partir da geração de emprego e, evidentemente, renda. Esse gasto público que nós temos com a dívida hoje não gera nada. Não gera nada. A não ser desigualdade. Transfere renda. Temos o gráfico aí, eu vou pedir para a produção ir colocando o gráfico enquanto nós vamos conversando. Concentra a renda. Concentra renda e transfere renda de quem trabalha dos impostos para o setor financeiro. Está ali, ó, nós temos a previsão do Orçamento Geral da União para 2014. Nós temos ali um orçamento de 2,361 trilhões, dos quais a previsão de gasto com dívida é de 42,42% em 2014. Agora já está chegando a 50%, né? Estamos chegando quase na metade. Você vê, então está ali, ó. Você pega ali aqueles coloridos menores ali, são saúde, educação, Exatamente. Obra, aí tem a previdência que é 20% e o juro que é 42%. Ou seja, nós vivemos para alimentar o monstro da dívida, dos credores da dívida, Exatamente, é isso. Exatamente. E por isso é que se briga tanto com essa questão do superávit. Queria que você esclarecesse isso. Quanto maior o superávit, mais os credores vão receber, é isso, essa conta? Para quem não entende de economia, é assim, o superávit, na verdade, é como se fosse uma poupança